A partir de agora, você vai conhecer o Diálogos Imagem e Credibilidade, um conteúdo de análises que servirá para suas tomadas de decisões. Disponibilizado no formato on demand, levaremos para você módulos personalizados que atendam às necessidades do seu negócio, do seu setor, do seu nicho de mercado. Nova correlação entre poderes e instituições, com Alexandre Jardim. Novo Congresso Nacional e as pautas de interesse, com Rodolfo Lago. As reformas e a nova agenda política, com André César. Poder Judiciário e a judicialização política, com Oscar Moraes. Reunimos profissionais experientes e reconhecidos em suas áreas de atuação para levar até você informações precisas e privilegiadas dos cenários de poder, com durações que podem variar entre 1 e 3 horas nos formatos presencial e digital e até evoluir para um novo serviço que se adeque à sua demanda nas áreas específicas de nossos especialistas. Diálogos, Imagem e Credibilidade. Seu poder de decisão. Saiu nova pesquisa IPEC. E o que ela mostra? Sobre o governo e o presidente Lula. Começa agora, JBR News. A pesquisa IPEC que hoje é mostrada e nós analisaremos para vocês, traz números que nos chamam a atenção, não somente no mundo político, mas também no mundo econômico. Porque esses números demonstram uma tendência, ou projetam, melhor dizendo, uma tendência de queda do governo do presidente Lula. Para vocês terem uma ideia dos números gerais, eles trazem o seguinte: na aprovação, o presidente caiu de 39% para 37%. No ruim e péssimo, ele subiu de 26% para 28%. E no regular, ele subiu de 30 para 32, mas é justamente o regular que comprova e confirma a tendência de queda. Porque os analistas com quem conversamos, e a gente há muitos anos, né, Rodolfo? Já acompanhamos pesquisas aqui em Brasília, eles mostram que quando há uma tendência de piora de um governo ou de um presidente, o regular se soma a ele. Portanto, a situação do presidente nesse momento não é boa. Apesar disso, 5 meses de governo apenas, ele só perde de si próprio e da presidenta Dilma. De todos os demais presidentes da República, ele não está numa situação comparativamente pior. Porém, esses números chamam a atenção e é isso que a gente vai explicar aqui. As razões e consequências, Rodolfo. Pois é, então voltando só rapidamente aí a esses números, vocês perceberam o seguinte: todas as oscilações, elas no fim são negativas, porque cai a aprovação 2 pontos, e sempre 2 pontos. Cai a aprovação 2 pontos, sobe a reprovação 2 pontos e sobe o regular 2 pontos. E isso se associando a uma outra coisa, eu acho que o que se percebe é que, principalmente, o dado que leva a entender, a explicar essa queda de popularidade, ele está na relação do governo com o Congresso. Essa relação está sendo muito tumultuada, está sendo muito desgastante, principalmente com a Câmara, com diversos embates, diversas derrotas. Quando o governo ganha, é sempre também após uma renhida disputa ali. E aí o que fica claro aí? Existe um problema nessa relação. E esse problema, um outro dado, ele aponta, é um dado feito pelo Infomoney, que é uma muito respeitada na área financeira, muito respeitada, que todo mês faz um trabalho chamado Barômetro, onde escuta um grupo de analistas políticos sobre uma série de pontos. E um dos pontos principais dessa pesquisa é o que demonstra o índice de governabilidade do governo, ou seja, como está essa relação entre o executivo e o legislativo. E esse índice caiu consideravelmente de acordo com essa edição do Barômetro. Os analistas, e principalmente caiu na Câmara, os analistas apontam que o número de deputados alinhados com o governo de abril para maio, quer dizer, da rodada anterior para essa última rodada, o número de deputados alinhados com o governo caiu de 226 para 190, ou seja, foi uma queda considerável. E o número de deputados considerados independentes, ou seja, aqueles que uma hora votam no governo, outra hora não votam,
subiu de 153 para 180. Ou seja, é o que ficou muito claro. Esse grupo é que tem definido as coisas. Quer dizer, o governo, ora o governo ganha, ora o governo perde, de acordo com esse grupo. E quem comanda esse grupo? Arthur Lira, o presidente da Câmara. Esses números me chamam a atenção, Rodolfo, talvez para quem esteja do outro lado também, que é uma pergunta que não sei se a gente vai poder explicar, e se você, no conhecimento que tem dessa pesquisa, também poderá nos esclarecer, que é o que responde ao quê? Vou explicar melhor. Os deputados estão tirando a sua aprovação do governo porque o presidente Lula está em queda, ou o presidente está em queda porque não está tendo apoio parlamentar? Me parece, a minha sensação, Alexandre, é que justamente está relacionado a esse problema no Congresso, a essa dificuldade em conseguir aprovar as coisas, a falta de articulação política, os maiores problemas de popularidade. Por quê? Porque o Congresso está travando a pauta, está travando a agenda do governo. A agenda do governo ela acaba não acontecendo, o governo não entrega ou tem dificuldade ou tem pelo menos demora em entregar. E essa demora ela está relacionada justamente com isso. Quer dizer, o que você vê aqui? 190 deputados alinhados, 180 independentes. Os números encostaram. Né? Quer dizer, e isso torna tudo muito mais difícil, porque torna toda a negociação muito mais complicada. Uma coisa me chama a atenção, Rodolfo, a gente não vai ter muito tempo, mas de qualquer maneira pode explicar um pouco do que está acontecendo nessa pesquisa que reflete justamente a realidade política do Brasil. Eu li um artigo que saiu inclusive fora do país, num veículo respeitado internacionalmente, mostrando como foi o andar do presidente Lula nessas últimas semanas. E que claramente diz que o presidente Lula perdeu o carisma. Esse é o termo que é usado. Que aquele Lula, do início dos anos 2000, tinha muito carisma junto aos chefes de Estado. Onde ele chegava, os chefes de Estado tinham com ele uma quase que idolatria, gostavam muito de estar perto do Lula, e que não foi visto isso dessa maneira. Interessante que, da mesma forma, o carisma que Lula tinha para trazer aliados, e que esses números agora demonstram que ele não está tendo, talvez seja o mesmo carisma perdido. Assim, somando essas coisas que você está falando, Alexandre, o que a gente pode concluir é o seguinte: o cenário desse terceiro governo Lula é um cenário muito mais desafiador. As coisas ficaram muito mais complicadas, tanto no plano interno como no plano internacional. No plano internacional, a gente está aí vivendo a iminência de uma guerra, né? A partir do conflito da Rússia com a Ucrânia, e, enfim, todas as coisas ficaram complexas. No plano interno, a polarização, o ódio que não se dissipou, torna também esse cenário mais desafiador, um Congresso conservador. Então é o seguinte, tudo bem mais complicado, e essa complicação se reflete nesses números, né? Os números falam por si, eles também, a gente sabe muito bem, não mentem. Ainda que haja uma oscilação a favor, outra contra, os números refletem muito próximo do que a realidade está nos revelando. Nesse conteúdo que termina, mas sempre agradecendo ao final a sua audiência e a sua paciência. Né, Rodolfo Lago? É isso aí. Vamos lá e se você gostou, curta, compartilhe e até a segunda-feira, um bom fim de semana para vocês. Muito obrigado.